Fala, gente, tudo bem? Tudo certo? Bem-vindo, né, ao Papo com Café, segunda temporada. A gente está chegando no final da segunda temporada e esse episódio de hoje, ele para mim é um episódio muito especial, porque a Luciana é uma pessoa que eu já venho acompanhando há algum tempo, né, por indicação de um professor da pós-graduação. E cada vez que eu passo a acompanhar, né, as tuas postagens, as tuas comunicações, me dá vontade de compartilhar com os demais instrutores. E esse convite surgiu disso. O Lucas, Luciane, né? E eu vou pedir logo para a Luciane se apresentar, né? Para quem está vendo, o Lucas acredita que sair um pouquinho do normal, do tradicional, pode dar algum resultado que a gente inclusive não espera. Talvez até que a gente até já tenha desistido, entre aspas, daquele aluno que está dirigindo ou está aprendendo. E às vezes, quando tu muda um exercício, uma forma de falar, uma forma de tu agir com o teu aluno, tu já começa a perceber nele um outro resultado. E aí vem uma esperança dele e também do profissional. Hoje a gente está longe, né? A gente está conversando de um pouquinho longe. Eu queria primeiro agradecer a Luciane pela disposição de falar conosco, aos instrutores de trânsito, e seja bem-vindo ao Papo com Café. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui num espaço que é novo para mim, que é diferente, mas para falar sobre, né, um pouquinho sobre mim, sobre meu trabalho, mas principalmente sobre criatividade, que tem muito a ver com isso que tu disseste, né, com essa questão da gente poder pensar em novas formas de poder fazer, né, algumas coisas que às vezes a gente já está acostumado. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias e pensar em Quem é novas a possibilidades Luciane? aí. Quem é a Luciane? Então, vamos lá. Eu sou uma gaúcha natural de Porto Alegre, só que faz mais de 10 anos, desde 2012, que eu moro nos Estados Unidos. Hoje eu estou falando aqui da Carolina do Norte, né, onde eu moro então. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei alguns anos na área clínica, trabalhei alguns anos também em escola. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu comecei a me dedicar a essa temática do estudo da criatividade. E, inicialmente, eu comecei a ver a criatividade muito ligada à questão da educação, até porque eu tinha mais de 10 anos de trabalho em escola no Brasil, então a primeira relação que eu fui fazendo nos meus estudos da criatividade foram em relação, né, a pensar como que a gente podia organizar uma escola mais criativa, dar aulas mais criativas, ser professores mais criativos. Mas quanto mais eu estudo sobre essa área, eu me dou conta que a criatividade é para todos, né? Para todos os profissionais, porque cada vez mais a gente está vivendo num mundo muito cheio de mudanças, né? Onde as coisas estão acontecendo de um jeito muito rápido também. A gente tem né, uma série de mudanças em comportamentos, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente consome, na forma como a gente age, né? E aí tem muitas coisas que a gente sempre fez de um determinado jeito, que daqui a pouco a gente olha e diz, opa, não está mais funcionando. E normalmente o que a gente costuma fazer quando a gente se dá conta que algo não está funcionando, então eu tenho que insistir um pouco mais, né? E a gente às vezes continua utilizando aquelas mesmas estratégias que a gente tinha antes, ainda com mais ênfase. E às vezes a resposta o que é? Continua não dando certo. E aí a gente precisa então poder parar e pensar, né? Que novas formas, né, de agir, de pensar, de se comportar esse novo mundo, né, que a gente está vivendo agora exige. E aí a criatividade entra direto, né, Lucas? Porque a criatividade é essa nossa capacidade de poder gerar ideias originais, gerar ideias novas, né? E não precisam ser ideias mirabolantes. A gente fala às vezes em criatividade e pensar, ah, então é criar um novo carro, não sei o que lá. Não, né? Na realidade, por exemplo, de instrutores de trânsito, eu não preciso criar uma nova metodologia, criar um novo meio de transporte, mas às vezes são pequenas coisas, né? Uma pequena mudança na abordagem, no olhar, na forma como a gente fala alguma coisa, na forma como a gente comunica alguma coisa, que sendo colocado de um outro jeito, que naquele contexto ali é original, naquele contexto ali é novo, né? Gera uma resposta diferente. Então a gente precisa estar aberto para essa possibilidade de fazer coisas diferentes, né? E isso é que eu tenho descoberto muito nesse universo da criatividade, como poder promover
né, isso nas pessoas, como poder potencializar essa criatividade que elas já têm. Olha só, poxa vida, tu já chegou bem cirúrgica, né? Na tua primeira fala, eu já vejo algo bem cirúrgico dentro da profissão de instrutores. Porque a gente Uhum, está falando aqui de instrutores teórico e uhum, instrutores prático. A parte teórica, a gente está falando de uma modalidade 90% aqui no Rio Grande do Sul online, como a gente está aqui uhum, ao vivo mesmo, né? E a gente está falando de uma minoria ainda presencial, né? uhum, Geralmente mais aqui bem no interior a gente ainda tem uma parte presencial, mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, é 99% online. uhum, A gente está falando também para o instrutor prático, mas a tua fala me faz eu linkar da seguinte forma, e eu queria que tu explicasse para nós quanto ao o medo de dar errado. Eu conheço muitos instrutores que sempre foram muito técnicos, os uhum, alunos sempre adoraram a aula, não tem reclamação, mas eu tenho percebido ao conversar com eles um certo cansaço deles ao dar aula. O uhum, Lucas faz um diagnóstico que pode ser várias coisas, mas assim, parte mais técnica pode ser que a minha aula talvez está mais monótona, aquilo que eu fazia há um tempo e que eu tinha um resultado muito bom, e aqui eu falo resultado muito bom é a interação do aluno, né? Antes o que o uhum, aluno interagia, hoje não interage tanto, mas eu, instrutor, às vezes, tenho um receio de mudar, de fazer algo novo e dar errado. Como o instrutor poderia, Luciane, lidar com esse medo ou esse receio de dar errado ao tentar criar algo novo, inovar, enfim, né, nesse aspecto? uhum. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar, Lucas, é assim, ó. Quando a gente fala em mudança, às vezes a gente tem muito uma ideia assim, vamos imaginar, tá? Tu tá aqui num pontinho, quem tá só nos escutando, imagina uma régua, tá? Vamos pensar uma régua de 30 centímetros. A gente às vezes pensa assim, eu tenho que sair do zero e pular por 30. Isto é uma mudança, isto é uma inovação. E aí, claro que sair de um ponto e ir para um ponto muito distante pode, em algumas circunstâncias, ser um tanto ameaçador, pode, em algumas circunstâncias, não ser uma boa ideia, porque a gente não sabe se aquilo ali vai dar certo. A gente tem que pensar assim: sempre que eu faço algo novo, eu não sei qual é o resultado que eu vou ter, porque aquilo nunca foi testado. Então tem uma parte desse medo que ela é importante, que ela é um sinal, né? É o nosso cérebro dizendo assim, ó, só um pouquinho. Tu sabe que tu tá entrando num terreno desconhecido, né? Tu tá entendendo isso. Então, uma coisa que eu sempre sugiro para os professores, quando eu trabalho com professores, é não precisa pegar e mudar uma aula do 0 para o 30. Tenta fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças. Né? Então, vamos pensar assim: se eu estou planejando uma aula, se eu estou planejando alguma atividade, enfim, pega mais ou menos o roteiro que tu tinha, que tu usava até então, em vez de mudar completamente ele, muda 10% dele. Diz, olha aqui, ó, essa atividade eu sempre fiz assim, só eu falando e tal, não sei o que lá. Hoje eu vou ter uma atividade em que eu vou fazer uma interação com os alunos. Ou eu vou fazer um jogo no meio da atividade. Ou eu vou fazer vou dar um exemplo que eu nunca dei. Vou trazer um exemplo, vou fazer uma analogia com uma determinada coisa para ver se eles conseguem entender um pouco melhor esta parte do conteúdo. E ver, puxa, foi bacana. Os alunos perguntaram mais, eles ficaram interessados. Eu vi que uns levantaram os olhos e acharam aquilo novo. Funcionou, foi legal. Na próxima aula, eu já parto, já não estou mais no meu zero, eu já saí do zero, já estou no ali, já dei um passinho. E aí eu posso fazer isso. E aí cada um de nós vai ter que pensar na sua realidade e até onde eu posso ir, porque daqui a pouco tem contextos em que eu posso sair do zero e ir até o 30, e tem contextos em que, por exemplo, no caso dos instrutores, existem algumas questões muito claras que precisam ser feitas, que têm que ser feitas numa determinada ordem, um determinado prazo, enfim. Então, a gente vai ver até onde a gente consegue ajustar.
mas sempre tem possibilidade de fazer alguma coisa diferente. E se a gente, por exemplo, fez essa tentativa e não deu certo, o resultado foi ruim, vamos pensar o seguinte: eu não tenho uma aula fracassada, eu tenho 10% da minha aula que não foi tão bom. Ok, eu consigo ajustar numa próxima aula esses 10% que não foi tão bom. Eu não vou perder, né, um dia inteiro, um conteúdo inteiro. Então, isso é o que a gente comenta muitas vezes de testar pequeno, né? A gente fazer pequenos ajustes, pequenos testes, pequenas mudanças e a gente vai vendo. De um modo geral, né, quando a gente observa o que está, como é que está a nossa interação com os nossos alunos, quando a gente tem mais ou menos uma ideia do que não está funcionando bem, a gente tem uma certa até intuição de da onde a gente tem que fazer essas mudanças, e normalmente os resultados acabam sendo positivos. E como eles acabam sendo positivos, aí o que acontece? Tu te retroalimenta, tu diz, puxa, valeu, os alunos gostaram mais. Aí o que acontece na segunda vez? Tu já tá mais seguro, tu já tá mais autoconfiante que dá para mudar. E daqui a pouco tu já diz, não vou mudar só 10, vou mudar 15. Ou vou arriscar nesse conteúdo, vou tentar 20. E aí a gente vai sentindo. Agora, é importante, Lucas, que a gente primeiro perceba que dá para fazer pequenas mudanças de forma gradativa. E uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer é que a gente precisa se conhecer. Por que eu digo isso? Por exemplo, eu vou brincar contigo assim, ó. Tu é daquelas pessoas que quando entra numa piscina, tu te atira de cabeça e mergulha, ou tu vai entrando com o pezinho para ver se a água tá fria? São perfis diferentes de pessoas, não tem certo ou errado. Tem gente que quando aprende algo novo, mergulha de cabeça, diz, vamos lá, quero experimentar, vou fazer uma coisa nova na minha aula, amanhã já estou começando, e aquilo ali empolga essa pessoa. Essa pessoa talvez consiga já começar com 15% de mudança, com 20% de mudança, porque a mudança para ela é uma coisa positiva. Outras pessoas são mais, calma aí, eu só vou entrar nesta água se eu souber que a temperatura está agradável. Vou colocar o pezinho. Mais ou menos, deixa eu esperar ver se desce essa água. Tá, agora ok, posso colocar até o joelho e assim eu vou. Quem é esse tipo de pessoa vai precisar ir mais devagar. Mas o que é importante? Essas duas pessoas conseguem entrar na água, mesmo utilizando estratégias diferentes. Então, primeira coisa, se conheça. Quem que eu sou? Como é que é o meu jeito de lidar com algo novo, com uma mudança, com um desafio? Depois disso, veja qual é o tamanho, né, desse desafio para ti. Pega um grande desafiozão, corta ele em pedacinhos, mesmo que a gente planeje, não, mas eu vou fazer um curso completamente novo e vai ser assim, vai ser assado. Começa testando uma parte. Essa atividade nova, esse jogo, esse material, essa interação entre os alunos, enfim, né? Essa observação, sei lá, essa analogia, vai testando e vai vendo. No final, a gente tem, né, um repertório muito maior de possibilidades que a gente pode depois ir utilizando. Tu fez uma analogia bem simples, assim, eu acho que todo mundo entendeu que é a questão da régua, né? Talvez o objetivo é um dia chegar no 30, mas não necessariamente tem que pular do 0 para o 30, tu pode ir avançando até que tu então chegue no teu 30. Quanto tu ter, né? E aqui no CFC a gente tem um diretor de ensino, né? Que é um coordenador pedagógico, né? Que ele fica por trás dos instrutores. E aí, o quanto é importante a função dessa pessoa de saber reconhecer que tu tem um instrutor que se atira de cabeça na piscina e o outro que tu vai botar o pezinho, o joelho, cintura, e aí é um cuidado que eu tenho, eu tô trazendo isso para te falar um pouquinho, né? Porque assim, como não comparar os dois profissionais? E aqui no nosso estado, né, na formação, a gente tem o quê? Né? A gente tem uma parte obrigatória do curso teórico, uma parte obrigatória do curso prático. A gente tem 2, 3 instrutores teóricos que trabalham de forma... Porque são diferentes. Assim, ninguém é igual a ninguém, mas quando o perfil muda muito drasticamente, tu tem isso. Um que se atira e um que bota o dedo, né? Para ver como é que...
como o profissional que está supervisionando pode não comparar, porque não quer dizer que aquele não se atirou, que ele vai ser ruim, ou que não terá o resultado, ele apenas é diferente, né? Como lidar com essa situação da diferença na orientação dos instrutores? Já te passo assim a palavra, mas assim, para mim finalizar essa contextualização. Às vezes eu percebo alguns instrutores frustrados porque o supervisor ou o diretor de ensino, ele elogia muito aquele que se atirou de cabeça na mudança. E às vezes ele não valoriza o pequeno avanço que aquele que botou a mão tem. E aí acaba às vezes desmotivando o profissional, e aí desencadeia outras coisas, né? Mas por isso a minha pergunta: como olhar, como orientar esses dois profissionais sem compará-los? Uma coisa que eu acho que os espaços de ensino, de um modo geral, acabam tendo um problema, que é a gente se foca ainda muito no resultado final, no produto final, tá? Então, o que que acaba acontecendo? A gente ainda faz muito essa comparação, vamos pegar a nossa régua de novo. O Lucas está no 22, a Luciane está no 13, então o Lucas é melhor do que a Luciane. Só que pode ter acontecido do Lucas ter chegado no 20 e só ter ido até o 22. E da Luciane ter começado no 0 e ter ido até o 13. Então, quem progrediu mais foi o Lucas ou foi a Luciane? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente precisa começar cada vez mais a deixar explícito e encontrar formas disso, é de ter formas da gente avaliar, monitorar, enxergar os nossos progressos. Perfeito. Tá? O processo de aprendizagem, ele tem que ser mais visível. Porque quando e aí vale para todo mundo, vamos parar e vamos pensar assim, ó. O instrutor precisa pensar isso com o aluno, né? O coordenador precisa pensar isso com o instrutor. Então, deve ter, todo instrutor aqui algum dia teve algum aluno que disse assim, né? Ai, pois é, eu já estou na aula 7 e eu ainda não estou conseguindo fazer tal coisa. Minha colega, meu amigo, meu namorado, meu irmão, na aula 7 já sabia fazer tal coisa. Ok, é verdade, né? As pessoas têm ritmos diferentes, então às vezes a gente precisa poder parar e chegar e dizer, bom, vamos ver o seguinte, como é que tu chegou aqui? Tu chegou aqui, tu não sabia ligar um carro, né? Hoje tu consegue ligar um carro, hoje tu consegue fazer isso, hoje tu consegue fazer aquilo, tu tá tendo um progresso no teu ritmo, né? Nós temos ainda que sair do 13, porque no caso da direção a gente tem que chegar no 30. Né? O 30 é o mínimo para que esse aluno possa depois ser aprovado. Então, não é só uma meta, um objetivo, não. É um ponto final. A gente precisa, no mínimo, né, conseguir chegar até ali. Então, eu tenho que poder mostrar para esse aluno que ele saiu do 0, que ele está no 13, mas que ele vai progredir, né? E que esse é o ritmo dele, porque daqui a pouco ele é desse perfil de ir um pouquinho mais devagar. Outras pessoas são um pouco diferentes. E eu acho que é importante que, no caso dos coordenadores, dos supervisores, das pessoas que estão acompanhando professores, que eles também precisam poder pensar e ver isso. Quem era esse instrutor quando ele chegou aqui? Ele era uma pessoa que só dava aquilo que estava no papel, não fazia absolutamente nada de novo, nada de diferente. Às vezes os alunos estavam com dificuldade, ele sempre repetindo, né? Então, esse supervisor, coordenador, precisa olhar e ver, tá, da onde que ele partiu, onde ele está agora, né? Outra coisa que essa pessoa precisa ver é que tipo de recursos essa pessoa precisa. Porque pode ser que o tipo de recursos que o Lucas precise para avançar seja diferente do tipo de recursos que a Luciane precisa para avançar. Porque, de novo, se nós somos pessoas diferentes, às vezes a gente oferece sempre a mesma coisa para todo mundo, né? E às vezes uma pessoa precisa de um exemplo, uma pessoa precisa de uma permissão para. Às vezes as pessoas até têm ideia. Eu não sabia que eu podia fazer tal coisa. Sim, tu pode. Desculpa, eu nunca fiz porque eu imaginei que não dava. Tem gente que, né, supõe coisas e não faz. Outras pessoas chegam mais abertamente. Lucas, olha só, eu queria saber se na próxima aula eu posso fazer tal e tal coisa com aquele aluno. E a pessoa espontaneamente já te traz isso. E aí tu já diz, sim, pode. E aí, de repente, ela avança mais rápido, porque ela, quando tem uma ideia, ela se comunica, né, com mais agilidade e já tem essa resposta.
Então, eu acho que é muito importante que na posição de um coordenador, de um supervisor, a gente também tem que poder conhecer essas pessoas, né, com as quais a gente trabalha, né, mais ou menos tentar mapear e entender como é que é o estilo delas, o que funciona melhor, se elas são pessoas que se arriscam um pouco mais, se elas são, né, um pouquinho mais assustadas, mais com essas coisas de fazer algo muito diferente, e também ajudar, porque assim, ó, nós estamos falando aqui de um ponto que eu acho que é muito importante, Lucas, que é assim, quando a gente fala em trânsito, um erro no trânsito, dependendo do tipo de erro, ele pode ser fatal. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente está orientando, né, seja um aluno ou um instrutor, de que eu posso fazer coisas um pouco diferentes, eu posso fazer coisas numa abordagem um pouco nova, mas tem algumas coisas que são essenciais. E eu preciso aprender a correr riscos sensatos, e não a correr riscos, né? Então, a gente também precisa na posição de coordenador, de supervisor, de instrutor, seja lá, né, na posição que a gente tiver, sempre parar e pensar o que é seguro aqui, né? Um instrutor jamais vai poder mudar uma lei. A lei é aquela, né? O que está no papel ali, ele tem que ensinar. Agora, a forma como ele vai ensinar o aluno sobre aquela lei, isso ele tem possibilidade de mudar. Eu posso simplesmente chegar e dar uma aula repetindo. Você tem que fazer tal coisa, é proibido dobrar à esquerda, é proibido dobrar, a gente simplesmente repetir coisas, ou eu posso chegar e transformar, por exemplo, essas leis em cartõezinhos, em cartinhas de baralho, em joguinhos ou em alguma coisa e mostrar para os meus alunos. O que é isso aqui? Tal coisa. O que é isso aqui? Que a gente faz com as placas de trânsito, né? Enfim, poder fazer um pouco uma brincadeira assim, e eu estou trabalhando o mesmo conteúdo, eu estou ensinando aquilo que esse aluno precisa saber, mas estou ensinando de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente também tem que sempre ter essa clareza de até onde e em que circunstâncias a gente deve ser criativo, no sentido de buscar coisas novas e tal, e quais são os momentos em que a gente não tem que criar, né, que inventar uma nova roda. A gente também precisa saber disso, né? Tu trouxe a questão do recurso. E quem está vendo, eu sei que tem alguns diretores também que vêm, que acompanham, né, porque trocam comigo isso, que o diretor, e aí no caso foi o que tu trouxe, né, de fornecer o mínimo ao instrutor, recursos para que ele não só dê aquela aula que ele já está acostumado, mas que ele tenha espaço para crescer. Porque quando o profissional o instrutor cresce, o CFC cresce, o trânsito ganha. Fato, né? Quando todos evoluem, quando tu tem um instrutor melhor preparado, tu tem um resultado melhor lá na ponta, que é um trânsito mais seguro. Que tem impacto para a comunidade toda. Olha, isso é um exato. Disso. Exatamente. E não é um impacto, às vezes, que tu percebe rápido. Isso demora. A educação, ela é lenta, porque demora muitos anos, né? Para começar a surgir o efeito de uma mudança de cultura. Mudança de cultura, de um dia para o outro, no trânsito não seria diferente, né? Mas eu entro na questão do recurso como coisa simples, sabe, Luciane? Por exemplo, por muito tempo aqui, muito tempo até a pandemia, a aula era presencial. Cada sala de aula do CFC comportava 30, 35 alunos, porque é o máximo 35 alunos. Ele respeita uma metragem de 1,20 m por aluno, 7 metros para o instrutor, 6, 7 metros. Mas veio a pandemia e essa aula ficou remota. E aí, tem CFC que o instrutor dá aula com um note, ou então com uma web, no PC normal, que já existia. Olha a criatividade. E aí eu vou fazer esse elogio para o Lucas. Um instrutor, na época, me reclamava: Lucas, é ruim de ver todos os alunos na tela, eu não consigo controlá-los. Porque quando tu diz que tu muda uma estratégia e que tu percebe que o aluno já mudou o olho, a postura, tu já tá vendo que tá dando resultado. E aí ele me disse assim: a tela tá pequena e tal. E se a gente pegasse a televisão que tá na parede, que não está sendo usado, e fizesse com que ela virasse um monitor? Na hora, eu, como diretor, diz assim:
Ah, mudar, furo, tira, suporte, não tem mais suporte. Mas aí já vem o Lucas que eu acho criativo, né? Não, vamos experimentar. O máximo que Uhum, vai acontecer é continuar como tá. É dar uhum, errado e é continuar como tá. Vamos experimentar. Gente, a gente botou essa televisão. O instrutor via todos os alunos na mesma tela, porque quanto maior a tela, mais tu claro. enxerga eles. Tu Foi consegue ver a uma coisa reação? tão simples. O recurso já estava lá, não estava sendo usado. E aí, com a outra tela, ele botou do lado para ver o material dele que ele ia acompanhando. Recurso, gente. O CFC tem que fornecer o mínimo de recurso para que o instrutor também evolua. Então, eu estou trazendo isso porque eu achei assim, eu preciso falar isso porque às vezes o instrutor também não evolui porque ele não tem a coragem, e eu vou dizer a palavra coragem porque às vezes não tem muita abertura com o seu coordenador. Se eu falar isso, eu pedir isso, ele vai me xingar, e aí daqui a pouquinho vai querer me trocar, botar um outro que não pede nada. Gente, equilíbrio, conversa, pergunta, não pode ter esse milindre de falar com o seu coordenador. O máximo que ele vai te dizer é não dá, ok, mas tu, olha, mas se a gente fizer isso, aí tu vem com o fundamento. Eu vou ter isso, 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 isso. Por que ele não vai deixar fazer se tu está mostrando que vai ter benefícios? E é um Lucas, recurso. deixa eu só te interromper um minutinho aqui, porque tu trouxesse um ponto que eu acho que é muito importante, que é assim, quando a gente fala em definir o que é criatividade, a gente sempre diz que criatividade é tu gerar ideias novas, né, mas que tragam valor, né, ou seja, que tenham algum grau de utilidade. Então, isso que tu tá, esse exemplo que tu traz, ele é muito importante, porque assim, ó, não é só eu quero trocar a tela do meu computador por uma tela grande, porque eu quero fazer diferente. Não, existia um valor ali, uma utilidade ali, que é no momento em que eu tenho uma tela grande, eu consigo olhar, ver a reação do meu aluno, ver se ele está acordado, se ele está dormindo, se ele está com uma cara confusa, porque às vezes as pessoas não levantam a mão e pedem uma coisa, mas elas falam, fazem aquelas Uhum. caretas e tal. Então, ele conseguiu te mostrar, te pedir algo, justificando o porquê, e aí tu também pode comprar a ideia. Porque se tu, por exemplo, dissesse para ele, não dá, ou se vocês tivessem visto que não era possível usar a televisão, tu te passava a ter um problema também, porque tu entendeu agora que ele está precisando encontrar uma forma de enxergar as pessoas. Então, vocês iam ter que pensar juntos numa outra solução. Então, às vezes, o que a gente também precisa quando a gente vai pedir coisas não é só pedir por pedir, né? É a gente mostrar o quanto aquele novo material, recurso, estratégia vai trazer de benefício, vai gerar um valor novo, vai ser mais útil para resolver um determinado problema. Essa sim, né, que vai ser uma solução criativa, porque senão às vezes a gente só tem uma coisa que a gente chama, é uma coisa muito original, tá, mas para que serve? Né? Vai me ajudar em alguma coisa? Então o que a gente quer são coisas originais, novas, que ajudem, que gerem valor. Que resolvam problemas, né? Exatamente, que Se resolvam não, problemas. se não tu troca quando queima, quando estraga. Senão não faz sentido trocar, né? Então daí a gente pega essa energia e vai leva para outra coisa, né? Uhum, exatamente, porque senão às vezes vai ser né, só aquele gasto de não, então eu tenho que investir mais e tal, mas eu não estou vendo um benefício daquilo, né? Então, esse eu acho que é um ponto bem importante, né? Instrutores. Eu estou falando isso, a gente está falando disso, porque eu escuto muitos instrutores reclamando que o diretor do CFC não troca. Não, mas não adianta levar ideia nova. Porque lá ele não muda, ele nunca quer, ele nunca quer. O ponto agora é, a tua ideia nova vai levar valor, que foi o que a Luciano trouxe, né? Ou é só uma troca? Se for só uma troca, eu como diretor, eu como dono da escola, eu não vou trocar. Se eu tenho Uhum, uma camiseta preta que eu uso para reunião e ela não está precisando ser mudada, por que eu vou comprar outra preta? Né? uhum. Faço essa analogia muito simples assim, para que a gente possa entender. Leva a ideia nova, mas leva ela com fundamento, leva ela com consistência. Mostra o quanto a escola, e aqui o CFC, vai ganhar com essa troca. E ganhar, nesse caso, é ter o aluno mais participativo, é ter o aluno entendendo melhor, e a gente está falando de aula teórica, né, Luciane? Eu escuto muitos instrutores práticos reclamando que o aluno chega no carro não lembrando ou não sabendo
fazer, por exemplo, as regras de conversões, direita, esquerda e posicionamento. Regras de posicionamento e de conversões é básico. Isso tem na parte teórica. Isso faz parte do conteúdo obrigatório. Mas às vezes o aluno chega lá no carro e diz assim: ah, eu não aprendi isso. Impossível. Isso teve em aula. Agora, qual foi o X da questão que fez com que tu não lembrasse ou não entendesse? Né? Então, repara que uma mudança simples lá na teoria vem com uma bola de neve gerando resultados até chegar no prático, e tu vai ter um aluno que tu fala só uma vez. Claro, lembrei, eu vi isso sim. E isso que tu está trazendo também é uma coisa importante que tem a ver com retenção de conhecimento, né? Com essa questão das coisas realmente, né, ficarem na nossa memória. A gente às vezes tem essa ideia de que porque a gente disse algo uma vez, a informação está gravada ali. E, na verdade, às vezes não tá, né? E o que acaba acontecendo? O volume de informações que um aluno precisa, né, aprender nessas aulas teóricas é muito grande, né? São muitas coisas, e algumas coisas, vamos combinar, são um pouco mais monótonas, são informações às vezes mais, sei lá, factuais ali, o nome do não sei o quê, para que... E às vezes a gente não enxerga a utilidade daquilo, né? E isso faz com que muitas vezes a gente escute meio assim, tá, ok, ele falou, tá, direita, esquerda, eu entendi, né? Então, o que é muito importante que a gente possa pensar? Essas informações, especialmente essas que são mais essenciais, que vão, né, ter um impacto muito grande depois e tal, é importante que, além delas serem faladas, né, a gente coloque outras camadas aí para facilitar essa memorização, né? Então, às vezes, a gente precisa utilizar isso de uma analogia, de alguma coisa que daí, cada vez, por exemplo, agora eu falei para ti da régua. Cada vez que eu falar de novo da régua, tu já vai te... tá, a régua, sim, não é para ir até o final. Ou seja, aquilo ali, esse objeto, acaba se conectando com essa informação. Perfeito. Ou cada vez que tu falar sobre água, entrar na piscina, não sei o que, tu vai te lembrar dessa nossa conversa. Por quê? Porque a gente colocou uma outra camada, a gente colocou um objeto, uma imagem que ajuda a lembrar disso. Então, quando a gente está dando aula, uma coisa muito bacana da gente poder pensar é um pouco isso. Como é que eu posso colocar camadas novas? E o que podem ser essas camadas? Às vezes são imagens, às vezes é tu mostrar, tu falar sobre algo e tu mostrar, né, uma imagem, um pequeno vídeo, às vezes até uma charge, uma brincadeira, né, do que não fazer, ou de, né, enfim, alguma coisa que fique engraçada e que a gente, me lembrei, por que eu tenho que primeiro a direita ou primeiro a esquerda, ou, né, enfim, coisas assim que a gente vai se lembrando, que vai fazendo com que aquilo, né, ganhe mais força. Imagina quando a nossa memória, imagina quando a gente pega um lápis e a gente faz um risquinho. Tá? Imagina que cada vez que a gente escuta uma coisinha fosse um risquinho que a gente faz com lápis. Imagina quando a gente pega aquele lápis, o mesmo lapisinho, e passa 20 vezes, né, no mesmo lugar. Às vezes ele começa quase que a rasgar o papel, né? Então, vamos pensar, na nossa memória é quase que isso. Cada vez que a gente repete uma coisa ou coloca uma nova camada, ela vai se tornando mais espessa, essa conexão, né, vai se tornando mais forte. E isso vai ajudar a gente a memorizar depois. Então, se a gente percebe que tem alguns pontos que são muito importantes, é muito bacana que os professores possam fazer uso disso. Às vezes a gente até utiliza o que a gente chama de estratégias mnemônicas, que na verdade é um nome meio feinho, chatinho, mas na verdade são estratégias para ajudar a memorização. Então, às vezes, sei lá, se eu tenho que ensinar uma sequência né, de ações que eu preciso fazer, eu posso colocar as iniciais dessas ações, né, e aí a pessoa lembra aquela palavrinha ali, né, ou às vezes transformar isso numa expressão, enfim, numa musiquinha, numa coisinha que ajuda na memorização. Então, isso são estratégias importantes, e quando um professor, né, um instrutor, vamos dizer assim, cria isso na aula teórica, se o instrutor da aula prática conhece essas analogias e faz, ele pode só chegar, imagina tu chegar no carro comigo, eu sou tua instrutora, Lucas, e eu te digo assim, ó, lembra da régua? Tá, me lembrei.
Tá, então agora nós vamos fazer isso. Então, Isso. eu não preciso nem retomar tudo, porque quando a gente vai fazer uma mudança, não Sim, precisa ir do 0 até o 30, pode. Se eu falar régua, tu já entendeu. perfeito. Tá, né? A Luciane está querendo falar dessa situação. Então, há este, entre aspas, vocabulário comum, né? Essas expressões comuns, essas analogias comuns, pode ser muito interessante porque ajuda não só na fixação desses conhecimentos lá no início, na parte teórica, mas também na retomada deles na parte prática, né? Tu trazendo isso, né? E tu falou que essa palavra é feia. Aqui os meninos acabam, me falam meninos mania, mas é instrutores e instrutoras falando da parte prática agora, né? Eles têm isso. É muito tradicional aqui quando a gente chama de back, né? O que é o back, na verdade? Banco, espelhos, cinto. Que é para o aluno não esquecer de botar o cinto, Exatamente. porque quando tu ajusta o banco, tu regula os teus espelhos e tu bota o teu cinto. Quando tu tem uma, Exatamente. quando tu tem uma comunicação prática e teórica que se comunicam com um vocabulário muito parecido, quando tu vai para o prático ou para o teórico, enfim, mas prático aqui principalmente, tu precisa falar muito menos. Uhum. Muito menos informação a passar, e aí aumenta o quê? É como se a quantidade de linhas que tu disse do cérebro que tu escrevesse fosse menor. Então, o que acontece? O aluno vai reter muito mais essas informações. Uhum. Ainda aprofundando um pouquinho isso, que eu acho bem importante a gente falar também, né, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, quando a gente vai dar aula prática aqui no nosso país, né, no nosso estado, eu vou falar mais do nosso estado, mas é barra aí nacional, o curso prático ele é composto por no mínimo 20 horas aula prática. 20 horas de 50 minutos. Qual é a importância da primeira aula, da segunda, da terceira, da quarta? Quando a gente vai fazer algum treinamento, né, e desenvolve isso lá no CFC para os instrutores, existe uma ordem de conteúdos a serem ministrados conforme o aluno vai melhorando, vai amadurecendo, vai fazendo sozinho, né? Ele vai ficando menos dependente do profissional, que é o instrutor. E aí eu te devolvo com a seguinte pergunta: qual é a importância de estipular prioridades nesse ensino? Então, a primeira aula eu vou estipular prioridades, pedais, marcha, direção, nesse momento é prioritário. Na segunda aula, conversões, posicionamento. Estou criando a minha cabeça agora, tá? Qual é a importância de respeitar esse desenvolvimento em cima de aspectos mais importantes de conteúdo, ao invés de pegar tudo que eu sei da primeira aula e despejar no aluno? Eu falo. A minha pergunta te devolvendo é: o aluno consegue progredir melhor quando tu passa informações mais precisas e tu vai adicionando coisas, ou quando tu pega tudo e passa tudo para ele? O que a gente precisa entender, né? A nossa capacidade, vamos dizer assim, de processamento de informações, o nosso cérebro, para processar todas as informações, ele gasta muita energia, tá? Então, assim, quanto mais coisas eu tiver que processar, mais focado eu tenho que estar. Tanto que, por exemplo, né, é muito comum a gente ver, eu me lembro quando eu comecei a dirigir, que eu tinha que dirigir sem barulho, eu não ligava a rádio, eu não conversava com ninguém, eu, né, não fazia, era aquela coisa, tá, era bem aquela coisa, né, tipo, back aí, o banco, o não sei o que, o bababá, direita, esquerda, sinal, dei sinal, estou indo, agora não sei o que, conversão, olha o retrovisor, ou seja, tu tá, né, te lembrando de cada uma dessas coisas, né. Depois de um tempo, eu tinha filho pequeno gritando, brigando, não sei o que, babando no banco de trás, e eu conseguia dirigir com música, com criança gritando e tal. Por quê? Porque parte daquele conhecimento ali já tinha também se automatizado, inclusive, e me torna esse processo muito mais fácil. Então,
quando a gente vai estabelecendo essas prioridades, o que a gente está fazendo? A gente também está ajudando esse cérebro a se focar em algumas coisas e a construir, vamos dizer assim, né? Automatizar determinados processos e tal, e depois é muito mais fácil, porque vamos dizer assim, aquele processo a pessoa já sabe fazer, né? Aquilo ali, uma primeira parte, ela já sabe, então tu vai construindo a partir daquilo, né? Fora que hoje em dia a gente não tem, ainda mais a gurizada mais jovem que está começando, né? Claro, a carteira de motorista as pessoas podem tirar em diferentes idades, mas pegando esse público mais inicial, né? Assim, que vai tirar lá com seus 18, 20 anos, o tempo de atenção deles é diferenciado até pelo tipo de formação que eles tiveram. Eles estão acostumados com estímulos mais rápidos, eles estão acostumados com respostas mais rápidas. Então, se tu descarregar muita informação, não vai processar, metade vai ficar perdido. Então, realmente, às vezes a gente tem que ser muito objetivo, focar e dizer, olha aqui, ó, isso aqui, né, eu estou fazendo com tal objetivo. Vamos lá, dominou isso? Tá. Agora que isso já está dominado, vamos passar para uma outra questão. Então, esse ponto é fundamental. A gente precisa, né? A gente precisa estabelecer o que é essencial em cada momento, né? Senão, realmente, não é que é impossível, mas vai despender mais tempo, vai ser um trabalho mais complexo, né? Então, a gente precisa, né, assim, pensar, né? Eu acho que no caso do instrutor que tem um tempo fixo, que tem, né, é mais interessante e né, com mais foco, destacando melhor o que é essencial. Acaba deixando uma aula mais cansativa, né? Quando tu passa muita coisa, tu despende mais energia, consequentemente, tu sai mais desgastado da aula, consequentemente, tu tá mais cansado, e aí entra, aí eu já lembro, amanhã vai ser assim de novo. Então, o quanto o instrutor ser estratégico, ser pontual, né, ajuda também no desenvolvimento desse aluno. Às vezes, e eu estou falando aqui bem para o instrutor prático mesmo, às vezes esse aluno ele não é um aluno que tem dificuldade. Às vezes, a forma que eu estou conduzindo a minha aula, eu estou fazendo com que ele tenha dificuldade. Então, cabe agora, e tu trouxeste em outra fala o autoconhecimento, de analisar o que eu posso fazer para que esse meu aluno desenvolva melhor. É passando tudo que eu sei para não esquecer de nada, porque às vezes é isso. Eu vou falar tudo que eu sei, porque ele não vai poder reclamar que ele não aprendeu. Mas não é a bucha assim. está no professor, no instrutor. Lucas, tem um ponto que é importante também, que eu acho, assim, voltando para o que a gente falou antes sobre a importância da gente visualizar o nosso progresso. O que acontece? Quando eu trabalho com elementos, com prioridades e tal, fica mais fácil para o meu aluno dominar. Tá, eu já sei ligar o carro. Já sei ligar o carro. Liguei 10 vezes e consegui ligar o carro. Ligar o carro, check lá. Eu tenho uma sensação de que eu progredi nisso. Eu já consigo fazer isso. Eu enxergo que a minha reguinha lá já saiu do 0 e fui até o 1, tá? Aí, daqui a pouco, segundo objetivo lá, mudar a marcha, não sei o que é boba. Conseguir fazer isso, eu consigo visualizar com mais facilidade o meu progresso. Quando eu tenho muitas coisas para fazer, né, ao mesmo tempo, pode até ser que no final eu consiga dar conta de tudo, mas eu fico mais tempo sem visualizar esse progresso. E isso, para algumas pessoas, pode ser desorganizador. Pode gerar uma sensação de, puxa, eu não estou avançando, nada funcionou, essa aula eu não aprendi nada até agora, tudo que eu estou fazendo não está dando certo, né? Então, quando a gente trabalha, né, mais assim, de uma forma mais estratégica, a gente também facilita que o aluno não só se aproprie das coisas, mas que ele visualize essa apropriação e que isso gere um retorno também em termos de autoestima de, tá, esse ponto eu já consegui dar, isso eu já sei fazer, né? E aí a gente pode pensar isso numa escala de uma aula, nos 50 minutos, a reguinha, né? Ou a gente pode pensar nas 20 aulas que ele vai ter.
né? Da gente também monitorar isso. Olha só, né? Das, sei lá, 20 coisas, 30 coisas, não sei quantas coisas lá que precisam acontecer nessas 20 aulas. É ligar o carro, é dar ré, é estacionar, é ultrapassar, é não sei o que, bobagem, todas essas coisas que precisam. Tais tu já está dominando, tais tu já está conseguindo. Então, isso também é importante. A gente também precisa ser capaz de visualizar esses pequenos progressos, senão, às vezes, isso gera uma frustração, né? Um sentimento ruim, assim, em termos até de autoestima mesmo, né? De sensação de, bom, eu não consigo, né? Do instrutor e do aluno, porque o instrutor que Dos não dois. está conseguindo e o aluno que não está com esse coisa, eu não estou conseguindo melhorar, eu não estou evoluindo. Eu peguei essa régua, né? E tu estava fazendo fez a analogia da régua, que bárbaro, para que o instrutor agora pense no seguinte, ó. 20 aulas é o mínimo. Então, o curso prático é composto por 20 e o grande objetivo é que ele chegue na 20ª aula dirigindo, sozinho, e sozinho eu digo aqui, contigo dentro do carro, mas ele fazendo tudo que precisa. Isso é o mínimo para ele poder enfrentar um trânsito depois, né? Mas eu tenho aqui com relação à narração, e aí exatamente o que a Luciane trouxe do ligar o carro. O início da aula, primeira aula, o instrutor está narrando, né, aqui uma régua de 15, está narrando os 15, está narrando 100% da aula. Mas à medida que tu diz para o aluno, olha, para ligar o carro, tu bota a chave não tem lado, tu bota no buraco, tu vira a parte elétrica do carro, vira mais um pouquinho, aciona a ignição e vai ligar o carro. Bom, tu narrou para ele, então, tu tá lá narrando para ele. Quando o aluno faz isso sozinho, essa informação tu não precisa mais narrar, porque ele já fez sozinho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o início tu narra tudo, mas à medida que as aulas vão passando e que os conhecimentos, né, o que o aluno vai evoluindo, vai progredindo, a tua narração vai diminuindo. Então, se tu narra 100% da aula, com o passar do tempo, tu vai passar a narrar 75%, narrar 50%, narrar 25%, até que ele chegue na última aula, praticamente tu não narrando nada. Esse é o ideal, né, do curso prático para que um aluno possa fazer a prova prática mais preparado, mais confiante. O que às vezes acontece, Luciane? E eu queria que tu compartilhasse a tua experiência quanto a isso. O professor, ele tem uma vontade tão grande, às vezes, que o aluno faça certo, que ele acerte, que ele não erre, que o instrutor narra tudo. Ele não se dá conta que o aluno só está fazendo, entre aspas, certo, porque o professor, o instrutor, está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Como Posso te lidar fazer com uma isso? pergunta? Claro. Se alguém já fez a seguinte tentativa. Eu narro, o aluno faz e depois pedir que o aluno narre. Que não seja mais o professor narrando. Porque o que acontece? Sabe aquela máxima que as pessoas dizem que a gente só aprende realmente um conteúdo quando a gente consegue ensinar? Perfeito. Então, assim, ó, no momento em que a gente convida o aluno a narrar, a gente está, de novo, colocando uma nova camada na aprendizagem. Então, agora não é só fazer, é fazer e explicar, né? E aí o instrutor também consegue ver onde que eventualmente tem falhas, né? Então, vamos pensar assim, se eu chego e digo assim, ó, agora nós vamos dobrar a direita, tá? Na próxima quadra nós estamos dobrando a direita. Então, começa a dar sinal, eu como instrutor, né? Começa a dar sinal, vai olhando, tarará, toda aquela função. Tô narrando isso, tá? Depois de um tempo, eu quero que, né, a gente, tu só diz, nós vamos dobrar a direita. E ver se o aluno consegue chegar e dizer, então eu tenho que dar sinal, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que frear, eu tenho que não sei o que. Porque se a pessoa disser, então eu tenho que dar sinal, mas ela não se dá conta que ela tem que reduzir a velocidade, opa, daí tu tem que saber, gente, então olha aqui, ó, a falha tá aqui. Agora, se ela consegue dizer, tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal outra, e ela vai narrando e ela vai fazendo essas coisas, tu vai vendo, pô, ela sabe. Ela já sabe o que ela tem que fazer quando ela vai dobrar, né? Então, isso é... e eu tô falando para ti, e o Lucas sabe, eu moro nos Estados Unidos, aqui a situação é um pouco diferente, né? Em relação a trânsito, a minha filha está neste processo de aprender e eu estou precisando, né?
trabalhar esse desafio comigo também agora, né? De não ficar narrando o tempo inteiro. E algumas vezes a gente não narra e a gente se dá conta, ui, eu achei que ela já sabia, ela não está sabendo, né? Então Perfeito. a gente também vai sentindo, né? Na medida em que a gente passa isso para o aluno, essa tarefa para o aluno, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, né? Até onde que ele está conseguindo fazer, quais são as dificuldades, e daqui a pouco a gente então pode parar e ver, olha, eu vi que aconteceu tal e tal e tal coisa, né? E tem uma coisa também que tem a ver, acho que com um pouco do controle da gente, né? Porque quando a gente está narrando, a gente se sente um pouco mais no controle da situação. E eu acho que uma das tarefas mais complexas, né, que pelo menos eu vejo, e agora eu estou falando bem como mãe, né, porque não tenho essa experiência como instrutor, mas, né, vivenciando o meu processo aqui, o que, que eu vejo é a gente sabe da importância, do cuidado que a gente tem que ter e passar esse bastão, essa autonomia para o outro, ela é complicada. A gente sabe que é necessário, mas a gente nunca sabe muito bem assim, tipo, será que já está seguro? Então, e aí a gente tem que fazer uns mini testes muito pequenininhos, porque eu não posso chegar e dizer, hoje eu vou ficar de pernas para o ar aqui, não vou narrar nada e seja o que Deus quiser. Não, não posso, né? Isso seria muito arriscado nesse contexto. Então, eu tenho que parar e pensar, nesse trecho aqui eu não vou falar nada e ver o que acontece. Opa, Perfeito. não deu certo. Então, ainda tenho que voltar, né? Perfeito. Nesse trecho aqui, foi tranquilo. Essa sinaleira não precisei falar nada. Aquela outra também não. Acho que o sinaleiro já tá seguro. E aí também poder ir dando esse reforço. Porque aí tem uma outra narração que tem que acontecer, que não é a narração do que fazer, mas é a narração de, puxa, eu observei que essa é a segunda sinaleira que tu conseguiu ir diminuindo a velocidade, né, com o tempo tranquilo, sem fazer aquela freada brusca ali. Que legal, isso tu já tá conseguindo fazer. Essa é a terceira vez que eu falo que a gente vai dobrar e tu automaticamente já dá o sinal. Então, aí a gente está narrando o progresso. E E esse a gente progresso também tem que ser E a narrado. gente está trabalhando com isso, a questão da confiança. Tu tá dando feedback. Muita gente acha que o feedback é no final. Não! Feedback se dá em todos os momentos. E isso que tu Uhum, disse é fundamental para que o aluno também ganhe confiança. uhum, E tu trazendo isso, é bem cirúrgico assim. Alguns instrutores fazem, outros eu percebo que não. E o que tu está trazendo é importante para que todos possam refletir. Às vezes, o aluno errou, por exemplo, uma conversão à direita. Estou falando algo bem simples, que é bem do início da formação. Aí o instrutor vai lá e corrige: olha, tu fez aberto, mas deveria ser fechada. Aí faz a outra: ah, mas tu fez aberta, deveria ser fechada. Aí entra. Como é que é mesmo a conversão à direita? Daí o aluno responde: isso acontece. Ah, é fechada. Aí o aluno vai lá e faz aberta de novo. O que o instrutor não está se dando conta? Exatamente o que tu disse. Ah, será que o aluno sabe aonde ele está errando? Ou será que tu, instrutor, sabe aonde ele está errando? Aí uhum, entra o que está dizendo. Vamos fazer o seguinte: a próxima conversão à direita, tu vai narrar todas as etapas para mim. Pode ser? uhum, Vai faltar uma, o instrutor descobre aonde está faltando corrigir. uhum. Ótimo. E a outra questão que eu trouxe a confiança, que tu como mãe tá sendo instrutora, né? Aí nos Estados Unidos é diferente, tu tá formando ela, né? Mas assim, tem o receio de dar algo errado, né? É o teu carro, é a vida de vocês, é os outros. E com o instrutor isso não é diferente. Às vezes, o instrutor bota muito a mão na direção. Eu vou chamar assim de um instrutor mais inseguro, tá? Por quê? Porque o aluno, quando ele está andando numa faixa, ele está andando muito perto da calçada ou está andando muito perto dos veículos estacionados. Aí entra o X agora da questão. Ao invés do instrutor botar a mão no volante e corrigir a direção, ele não poderia, com uma antecedência maior, avisar o aluno: olha, está muito perto da direita, corre o risco de pegar espelho com o espelho, tu poderia ir mais para a esquerda? Está tendo uma comunicação antes, está dando a oportunidade para esse aluno enxergar o erro dele e corrigir. Às vezes, o aluno não percebe isso e o instrutor apenas
corrige botando a mão na direção. E isso faz com que fique chata também a aula, né? Tu sabe que tu tá falando sobre essa questão do instrutor, eu me lembrei de uma realidade que eu vivenciei muitas vezes em escola. É uma realidade um pouco diferente, mas eu vou trazer aqui, vamos ver se vocês conseguem entender essa analogia. Eu me lembro que trabalhei um tempo no ensino médio, né? Então, com alunos já ali nos seus 14, 15, 16 anos ali. E o que acontecia? Algumas vezes uns pais chegavam para mim com um aluno que estava com nota baixa e dizia: eu não entendo o que está acontecendo, porque o meu filho está fazendo aula particular nessa matéria, a professora particular diz que ele está sabendo tudo e chega na hora da prova e ele não está indo bem. Né? E eu confio que a professora particular está falando que ele sabe. Então, o que acontece? E aí, muitas vezes, o que eu me dava conta que acontecia com alguns alunos era aquela história. Quando eles tinham que resolver um problema do lado da professora particular, imagina, sei lá, estou inventando que era uma conta lá, x mais y igual a 10. Eles olhavam para aquilo ali, às vezes eles ficavam meio na dúvida, eles olhavam, imagina assim, eu estou aqui na aula particular contigo, Lucas, eu olhava para ti e às vezes só dizia assim, eu nem te perguntava como é que era. Lucas, esse é aquele... Às vezes eu nem continuava, era só assim, de olhar e aquilo me dava uma segurança e eu continuava e fazia. Só que esse aluno, ele não tinha essa autonomia para conseguir resolver aquilo sem, às vezes, olhar para cima e olhar para a cara, né, do professor particular para ter aquela segurança de que ele estava ali, né? E aí, às vezes, eu dizia para os pais, o problema é isso. Ele sabe com apoio. Ele sabe com... Nem que o apoio não é que o professor fizesse por ele. Às vezes é o apoio do olhar, da segurança, né, de que tem alguém que vai colocar a mão ali. O que a gente quer construir, né, na direção? A gente quer construir um instrutor, né, um aluno que seja capaz de dirigir esse carro sem esse olhar, porque um dia ele vai ter que estar sozinho. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado que o motorista que está, né, precisando o tempo inteiro desta mão, ele ainda não está pronto. Né? Se essa mão sair, ele vai bater. Então, como é que eu construo isso? Né? Talvez eu precise ver, e aí, claro, vai depender da realidade. Se o problema é que ele está chegando muito perto, por exemplo, da calçada, né? Da faixa da direita e tal. Das vezes a gente até tem que fazer aquela coisa. Vamos parar e vamos ver, né? Para o carro e tal, num lugar. Aonde que tu tá enxergando no carro para ti a calçada e tal? Porque isso também é uma coisa que às vezes acontece, né? Às vezes, para mim, a minha percepção dentro do carro, eu sou uma pessoa pequena, então, assim, para mim, às vezes, eu tenho uma sensação de que tá mais perto, de que tá mais longe. Eu vejo agora, quando eu tô na cadeira, né, do lado do motorista, não, às vezes a minha percepção é diferente, às vezes eu digo, não, tu tá muito para cá, tu tá muito para lá, e a minha filha disse, não, mãe, não tô, aqui a faixa, e é só a minha posição que eu já não enxergo tão bem, ou enxergo de uma forma diferente do que aqui eu tô acostumado, porque hoje, quando eu sento no banco do carona, é porque eu não, normalmente, quando eu sentava no banco, é porque eu não estava dirigindo, então eu não precisava me preocupar. Agora eu preciso sentar no banco do carona, me preocupando, mas não tendo a mesma visão que eu tenho quando eu estou dirigindo. Exato. Então, às vezes, a gente precisa ajudar essa pessoa que está aprendendo a dirigir a ver, tá, como é que tu está enxergando? Tu tem que enxergar, sei lá, um palmo de não sei o quê, sei lá, tu vai ter que ver ali na medida daquele carro para a altura daquela pessoa, o que é para que ela possa também depois avaliar. Para que ela, quando estiver dirigindo, possa saber, não, eu tô aqui porque, para mim, o que eu meço é ter, sei lá, 20 centímetros, uma palma de mão, ou o carro tem que estar no ponto X ali, né? Então, de novo, a gente tem que poder se colocar também no lugar desse outro, ver o que precisa eventualmente, né, ser ajustado, mas a gente precisa se dar conta que, claro, essa autonomia vai ser fundamental, né? Se esse motorista no futuro não tiver essa autonomia, eu não posso chegar na prova, imagina eu na prova de direção lá de... olha só, eu sei fazer tudo, sabe? Estacionar assim, daí na hora de estacionar, tu pode me dizer agora quando que eu tenho que começar a virar? Como assim? Tu tem que saber fazer isso sozinho? Mas o meu instrutor sempre que me dizia quando eu tinha que começar a virar. Não pode, né? Então, essa mãozinha a gente tem que se dar conta que tem uma hora que, né, que ela tem que sair. A gente vai chegando a uma hora, passou voando, sensacional. Tu trouxe um ponto muito importante que acontece muito aqui,
aqui a gente tem uma meta, né? Assim, a gente está estipulando, não tem nada ainda pré-estabelecido, mas que nos próximos 2 anos a gente tenha um aumento de aprovação, não por aprovar, e sim por melhorar isso tudo, entender esses Uhum. poréns. E aí tu trouxe um ponto também bem pontual, né? Muitos alunos fazem a prova, reprovam. Quando alguém pergunta, mas estava preparado? A resposta é imediata. Eu estava, eu fazia tudo certo com o instrutor. Só que chega no examinador e ele não faz tudo certo. É aquele olhar que tu acabou Uhum. de relatar. Uhum. Então, que o instrutor, quando fale de prova, e a gente está falando das últimas aulas, e que ele Exato. vai fazer simulado, e que ele possa dizer para o aluno: bom, agora a gente vai fazer prova, eu sou o examinador, mas não basta tu manter a mesma fala, mesmo tom de voz, mesma fisionomia. Não, tu precisa mudar, que o aluno perceba que é outra pessoa ali do lado. Às vezes, até falando um pouquinho, eu vou falar a palavra grosso, não de grosso de ser grosseiro, mas tem examinadores do interior, é diferente de Porto Alegre. E o aluno que já está com medo da prova, quando alguém diz bom dia, ixi, vem me reprovar. Uhum. Psicologicamente, isso influencia muito no aluno, mas que nesse simulado, que tu possa ser esse examinador mais do interior mesmo. E aí, no final do simulado, que tu diga, olha, eu fiz isso, porque no dia tu vai encontrar isso, eu não sei quem é que vai te avaliar, então é importante que tu mantenha a calma para fazer isso. Então, que a gente possa preparar esse aluno também a receber essas informações da prova, né? E é o que tu trouxesse agora, né? Não, com certeza, quanto mais experiências, né, esse aluno tiver, né, mais ele vai tendo essa, né, assim, de realizar tarefas com autonomia, mais preparado ele vai estar, né? E voltando para aquela tua questão da narração, né? Então tu pode sair do tu narra tudo, para ele faz, para ele narra, para depois Uhum. ele fica em silêncio, porque também quando tu fizer Perfeito. a prova, tu não vai ficar narrando. Agora eu estou colocando indo à direita, vou fazer, né? Isso até passaria para o examinador uma ideia, tipo, que Falta de esquisito isso, confiança, falta de né? Então, segurança. exatamente. Então a gente tem que pensar nisso, né? Nesse processo de gradativamente tu internalizando mais, né, essas questões e não precisar, né, tanto desses apoios externos, né? Tu já é bem isso, já está dentro de ti, né? Tu já entendeu tudo que tu precisa fazer. Luciane, gratidão por esse bate-papo, esse papo com café. A gente não está tomando café, né? Estou com uma xícara aqui, Eu estou tomando a minha aguinha aqui, eu tô minha aguinha. aguinha. Mas é que o papo com café, ele surgiu porque dentro do ambiente do CFC, ele é um momento de descompreensão do profissional. Então, Uhum. surgiu disso para a gente poder trocar informações, conteúdos de uma forma leve, que cada um possa pegar para si aquilo que fez sentido, que possa aplicar. Ninguém está dizendo para amanhã chegar na aula e aplicar tudo e vão dizer que aprende. Não, gente. Absorvam a quantidade, vejam o que faz sentido, experimentem, troquem. Então, gratidão por compartilhar de verdade conosco. Queria que tu passasse uma mensagem final aos instrutores, né, aqui do nosso estado e aos do Brasil que também estão nos vendo aí, né? Então, eu sei bem o quanto essa é uma tarefa complexa, mas tão necessária, né? Então, tenham sempre clareza disso, né? Quando vocês estiverem com seus alunos ali, né? Tentem pensar quando as coisas estiverem indo bem, ótimo, e quando alguma coisa não estiver indo tão bem, quais podem ser as diferentes formas de eu poder fazer algo um pouquinho diferente aqui, né? Que possa gerar para esse aluno, né? Às vezes uma nova possibilidade, um olhar um pouco mais tranquilo, às vezes uma estratégia que nunca tinha sido pensada, com carinho, com cuidado, com atenção, sabendo que é essencial naquele momento, né? Porque o mundo precisa também, né? A gente precisa ter pessoas que sejam capazes de ser cada vez mais flexíveis, com cada vez mais capacidade de gerar novas alternativas, né, para problemas novos que vão surgindo. Então, não tem como a gente ficar sempre reproduzindo, né, aquilo que a gente sempre fez. A gente vai estar num mundo novo, a gente precisa também, né, ter essa capacidade de se adaptar a essas mudanças aí. E boa sorte no trabalho.
Legal. Gente, esse foi o Papo com Café. Não esquece de curtir, dar um like aqui no vídeo. O YouTube entende que é importante, é relevante, que o conteúdo ele é educativo, né? E isso faz com que cada vez mais o nosso Papo com Café chegue longe. Muito obrigado pela moral até então. Tá bom, gente? Tchau, tchau.